Este é o Jod Gidale, um dos líderes supremos das Testemunhas de Jeová, mais conhecidos por Corpo Governante. Para quem não sabe, Jod Gidale esteve no penúltimo domingo do mês de março de 2025 em Matola, Moçambique. O objetivo? Fazer um discurso na reunião especial realizado no domingo dia 23 de março de 2025 no Salão de Assembleias dos Testemunhas de Jeová, em Matola, Moçambique, África. Reunião esta que contou com aproximadamente 2.000 presentes e aproximadamente 80.000 presentes em streaming. Durante a reunião, houve elogios ao constante crescimento da obra das Testemunhas de Jeová em Moçambique, que data de 1905. Diferentemente de certos países americanos e europeus, onde o número de Testemunhas de Jeová tem caído, como por exemplo os Estados Unidos da América, México, Brasil, etc. Também congratulou-se o programa de alfabetização de crentes e simpatizantes das Testemunhas de Jeová que não tiveram oportunidade de aprender a ler e a escrever. Bom, até que o programa de alfabetização dos crentes é boa coisa, né? Mas esse programa não lhes dá a liberdade de poderem exercer esta habilidade adquirida para lerem o que bem entenderem. Porque, por exemplo, se o crente testemunha de Jeová decidir ler alguma publicação ou material de uma outra igreja, uma outra denominação religiosa, ou algum material que critique a organização religiosa das Testemunhas de Jeová, ali ele estará a cometer um pecado. Ele é apóstata, né? Então, fica claro que este programa de alfabetização visa apenas fazer o crente aprender a ler, para ler apenas as publicações da organização religiosa das Testemunhas de Jeová, ou pelo menos que ele leia alguma coisa que não entre em choque com os ensinamentos desta organização religiosa. O que vocês acham disso? A história de submissão de Sara perante seu marido Abraão mencionado na Bíblia foi usado para enfatizar que os crentes devem ser submissos à autoridade suprema da denominação, o corpo governante. Jod Gidale não se esqueceu de elogiar a gastronomia de Moçambique. Disse que provou chima com uma tapa e gostou, hein? Parabéns aos envolvidos. Cozinharam para um membro do corpo governante. Que grande privilégio para uma testemunha de Jeová cozinhar para um ungido de Deus, conforme ele se autodenomina. Gidale continuou e perguntou aos jovens quais são os seus alvos espirituais, ou seja, na organização religiosa. Gidale incentivou os jovens da denominação a participarem nos projetos de construção da organização, conhecidos como LDC. Incentivou a fazerem um curso básico e de curta duração que lhes permita se capacitarem para logo em seguida engrenarem na carreira de tempo integral, isto é, as diferentes carreiras da organização religiosa. Gidale deu o exemplo de certo jovem que ganhou uma bolsa de estudo, mas preferiu escolher trabalhar no Betel, uma das carreiras a seguir na organização religiosa. Não escutem informações falsas, afirmou Jod Gidale. Em outras palavras, seria: não escuta informações ou opiniões críticas sobre as Testemunhas de Jeová, pois são falsas. Será que quando mostramos nas próprias publicações das Testemunhas de Jeová que seus líderes profetizaram o fim do mundo para os anos de 1914, 1925, 1941, 1975 e 2000 por inferência, estamos divulgando informações falsas?
será que quando mostramos nas próprias publicações das Testemunhas de Jeová que seus líderes desincentivam os crentes a denunciarem casos de pedofilia que acontecem dentro da própria organização religiosa? Oh my God! Estamos a divulgar informações falsas. Que dizer dos mais de 1000 casos de pedofilia que aconteceram dentro das Testemunhas de Jeová na Austrália, que foram descobertos pelas autoridades da Austrália? Que dizer da aliança feita entre as Testemunhas de Jeová e a Organização das Nações Unidas entre os anos de 1992 e 2001, divulgado pelo jornal britânico The Guardian? Que dizer do acordo que a liderança das Testemunhas de Jeová fez com o governo da Bulgária e a Corte Europeia dos Direitos Humanos, afirmando que não puniria de nenhuma forma, quer por repreensão ou por desassociação, qualquer testemunha de Jeová que decidisse aceitar uma transfusão de sangue para salvaguardar a sua saúde. Será que estamos divulgando informações falsas? Será que todas essas informações são falsas, Jody Dale? Será? Dale também incentivou os jovens do sexo masculino a se esforçarem para ter cargos de liderança na organização religiosa, como, por exemplo, ancião e servo ministerial, principalmente agora que os requisitos mínimos de idade baixaram significativamente. Enquanto aos pais, testemunhas de Jeová, incentivou-os a emprestarem seus filhos a Jeová, o que, na perspectiva dele, significa os pais deixarem seus filhos abraçarem as diferentes carreiras oferecidas pela organização religiosa. Se assim o fizerem, serão abençoados, assim como Ana foi abençoada por Deus por permitir que o seu filho Samuel trabalhasse no tabernáculo israelita, conforme exemplificado pela Bíblia. A parte mais interessante e mais comentada do programa ainda estava por vir. Second question. My second question for President Zelensky. No. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Yeah, you have problems. A lot of Americans have problems with you not respecting I don't have such. office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one, maybe something like like this. yours. Yes, sir. Yes, maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than Thank you. Thank you. Embora até então fosse uma regra em eventos como estes, o orador subir ao palco de camisa, gravata e casaco, mesmo com calor intenso, típico da cultura americana, o acompanhante de Jody Dale fez o seu discurso sem casaco e dobrou as mangas nos pulsos, devido ao calor que se fazia sentir no local, mais de 30 graus Celsius. Mas a melhor parte ainda estava por vir. Jody Dale, que fazia o seu discurso de casaco e gravata, em algum ponto do discurso parou, tirou o casaco, olhou para o tradutor e disse: "Irmão, está muito quente, não sei como consegues ficar assim." A assistência vibrou de espanto e admiração, pois a regra de casaco, mesmo com 40 graus, acabava de ser quebrada perante todos. A partir de hoje não uso mais casaco. Postagens parecidas foram encontradas no status de alguns homens testemunhas de Jeová após o programa. Então, o que você achou da visita de Jody Dale a Moçambique? Deixe a sua opinião nos comentários.